Bom, chegamos ao fim da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota do São Paulo para o Galo e a do Grêmio para o Sport encerraram a 7ª rodada. Amanhã a gente já começa na 8ª, porque no Campeonato Brasileiro é assim e não dá tempo para descansar. E aí eu trouxe aqui para esse vídeo algumas curiosidades e estatísticas do Brasileirão até aqui. Bom, primeiro ponto é que todos os 20 clubes da Série A somaram pelo menos uma vitória, ou seja, todo mundo conheceu ali o gostinho de somar 3 pontinhos na sua tabela, independente se você continua na lanterna. Outro ponto interessante é que agora a gente só tem um time que mantém invencibilidade nesse campeonato. O Grêmio perdeu para o Sport, acabou caindo aí nessa invencibilidade, e agora só o Palmeiras de Luxemburgo, que é inclusive, por questões óbvias, o time que mais soma jogos sem derrota. São 6 até agora, porque o Palmeiras tem um jogo a menos. Então são 4 empates e 2 vitórias até o momento. Seguido do Palmeiras, a gente tem o Flamengo, que já está 5 jogos sem saber o que é derrota. É o segundo time que está mais jogos sem conhecer esse gostinho de não pontuar na rodada. O Flamengo tem até o momento 2 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. São 7 jogos no total, lembrando que o Palmeiras tem 1 a menos. Em terceiro lugar, a gente tem o líder Internacional, que está 4 jogos sem conhecer o gostinho da derrota. O Inter tem até o momento 5 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Fechando o nosso G4 de clubes que mais tempo estão sem derrota, nós temos 3 times: Ceará, Fluminense e Curitiba. Todos esses 3 times estão a 3 rodadas sem derrota. Agora, por outro lado, a gente também tem um empate no topo da lista de clubes que estão há mais tempo sem vitórias no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos sem vitórias para Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Grêmio. Em segundo lugar, nós temos o Bahia, também, que já está 4 jogos sem nenhuma vitória, sem somar 3 pontinhos. Depois a gente tem uma penca, galera? Um empate entre um bando de clube. Botafogo, Bragantino, Vasco e Santos estão a 3 jogos também sem aquele gostinho maravilhoso da vitória. A torcida está começando a pegar no pé de algum desses clubes. O Bragantino, inclusive, perdeu o técnico durante a semana, na segunda-feira. E continua aí no caminho tentando buscar a sua vitória, quem sabe nessa 8ª rodada. Por último, o Palmeiras, que apesar de ser o clube invicto e apesar de ser o clube que está mais tempo sem perder, vem de 2 empates seguidos, então também não conhece o gostinho da vitória. Bom, e nessa rodada caiu o técnico do Bahia, o Roger Machado. A gente até tinha avisado sobre isso no outro vídeo que a gente fez sobre a troca de técnicos aqui no Brasil. Ele não resistiu à goleada para o Flamengo, foi 5-3, um jogaço com 5 gols só no primeiro tempo, mas o Roger Machado não aguentou as pontas, saiu do Bahia, e aí com isso já é a 6ª troca de técnico no Campeonato Brasileiro durante 7 rodadas. E aí vale a gente destacar, eu trouxe aqui uns dados muito interessantes, que desde a era dos pontos corridos, de 2003 para cá, o ano que mais teve troca de técnicos durante as 7 primeiras rodadas foi o ano de 2018. Trocou de técnico 10 vezes em 2018. Foram 10 trocas em 7 rodadas. Se eu disse que aqui nessa a gente está acompanhando uma por rodada, imagina 2018, 2018 estava um carnaval de troca de técnico. Depois, 2004 e 2010, com 9 trocas de técnicos em 7 rodadas. 2013, 14 e 15, nós tivemos 8 trocas de técnicos em 7 rodadas. Manteve ali uma média, mais ou menos, nesse período de Campeonato Brasileiro. Então foram 8. Em 2006, nós tivemos 7 trocas. E fechando, nós temos 2009, 16, 17 e 2020, com 6 trocas de técnicos em 7 rodadas. Valendo, destacando, lembrando para vocês que isso é na era dos pontos corridos, de 2003 até o momento. E aí, recapitulando, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, em 2020 caíram Ney Franco, Eduardo Barroca, Daniel Paulista, Dorival Júnior, Felipe Conceição e Roger Machado, agora do Bahia, foi o último demitido da rodada. Se vai cair mais algum na 8ª rodada, a gente não sabe. E para fechar, para finalizar, eu quero destacar a força do futebol carioca, porque ali nas primeiras colocações nós temos, pela primeira vez em muito tempo, muito mais representantes do futebol carioca do que de outros estados. O Inter está em primeiro lugar, São Paulo em segundo, Atlético Mineiro, Vasco, Fluminense e Flamengo. Então nós temos o trio ali, só faltando o Botafogo de representante, mas o Botafogo está no Z4, então tem um longo caminho para conseguir chegar lá na parte de cima, mas vale destacar a força do futebol carioca nesse início de Campeonato Brasileiro.